Olá, começamos mais um Estúdio 1 aqui pela Pix TV. Estamos em todo o Brasil através do TMW Pix, CDN, Gigo TV e NX Play. Eu sou a Maeve. E eu sou a Clary e hoje a gente está aqui no Estúdio 1 conversando com a futura psicóloga, mas já coach, Arocina Silveira, que veio conversar com a gente um pouquinho sobre a trajetória delas, falar sobre psicologia, sobre coaching, constelação familiar e vários assuntos. Olá, eu sou a Arocina Pacheco Vieira Silveira, agora eu já aprendi que a gente tem que falar o nome por completo, né? Eu sou graduanda em psicologia. Primeiro eu vou falar em ordem, né? Vamos obedecer aí às leis sistêmicas. Primeiro eu me formei em ciências contábeis lá em 2007. Depois eu me formei em corretora de imóveis, que é algo a qual eu ainda atuo. Logo entrou a psicologia na minha vida, então eu estou quase finalizando a minha faculdade, indo para o 9º semestre. E agora, nesse ano, veio o coaching integral sistêmico e eu estou finalizando, cursando constelações familiares. Então, a minha vida é um mix de coisas, eu sou inquieta mesmo, eu gosto de aprender o máximo de coisa possível, né? Acho que informação, conhecimento e sabedoria é a nossa maior riqueza. Então, eu sou aquela que busca e pretendo buscar infinitamente. Mas quero agradecer vocês pela oportunidade de passar um pouquinho aí do meu conhecimento. Estou muito feliz com esse convite. A gente que agradece a presença, Arocina. Obrigada. E, de repente, pode começar falando como que o coach entrou na tua vida, como que tu conheceu essa área do conhecimento. Certo. Então, eu estava contando aqui para as meninas dos bastidores que a psicologia entrou na minha vida num momento de crise existencial. Aquela que todo mundo chega em alguma fase da vida, né? Começou nos meus 30 anos, aquelas perguntas, por que eu existo? Para que eu existo? Quem sou eu nesse universo? E daí, de bobeira, eu já era corretora de imóveis, eu fiz um teste de aptidão vocacional. Na internet e deu que eu tinha aptidão para psicologia. E eu fiquei pensando, não é que tem tudo a ver comigo mesmo? Só que eu já era mãe, tinha 2 filhos, eu pensei, voltar para a faculdade com 32 anos. E quer saber? Criei coragem e fui para a faculdade. Aí, cursando psicologia, ainda dentro da minha crise existencial, conheci uma psicóloga, chamada psicóloga Marileia, e fui fazer terapia com essa mulher. E desde a primeira sessão, eu me apaixonei pela metodologia dela. Eu vi que ela não era uma simples psicóloga. Primeiro que ela tem um dom, uma espiritualidade muito avançada, então a sessão dela é muito profunda. E eu me apaixonei por ela e por esse método, por essa sessão que parece que tinha muita coisa ali ao mesmo tempo. E eu fui buscar qual era o currículo, né, dessa psicóloga e tão famosa, tão conhecida. E eu vi que ela era coach, eu vi que ela tinha formação em constelações familiares, ela é neuropsicóloga. Então, ela tem, assim, uma gama de ferramenta, né? Tu faz uma sessão com ela e ela te busca por muitos métodos. E eu falei, eu quero ser como essa mulher, eu não quero ser simplesmente uma psicóloga, eu quero ter uma mala de ferramentas cheia. Aí eu comecei a caçar o tal do coaching. Comecei a assistir vídeos no YouTube. E eu me apaixonei de cara. Gente, vocês vão ver que a apaixonada sou eu na vida, né? Isso faz parte do meu perfil comportamental, que é o influente, que se apaixona facilmente por muita coisa. Mas eu comecei a estudar o coaching, ver como é que ele funcionava. Conheci o Paulo Vieira, que é o meu mestre nessa área do coaching. E eu vi que tem tudo a ver comigo, porque a psicologia pura, ela é aquele mergulho, né? Aquele mergulho no interior, na tua criança. Eu acho necessário, útil demais. A psicologia é útil demais na nossa vida. Mas eu, particularmente, gosto de passar um tempo ali, mergulhando profundamente, mas eu gosto de futuro, eu gosto de visão. Eu preciso saber para onde eu vou. Não Sim, é só, né? só Olhar trabalhar para passado, trás, mas também conseguir agir. Porque frente, né? se tu for lá dar um mergulho dentro de ti mesmo e não fizer nada na tua vida, Fica inerte, né? Fica lá e não acontece nada, não né? acontece nada. Então eu percebi que o coaching, ele tinha esse propósito. Ele não, né, a metodologia do coaching é 10% foco no passado, 60% foco no presente e 30% foco no futuro. Então ele usa muito menos do passado do que a psicologia em si.
E eu falei, é um complemento bingo, né? Tu faz anos terapia ou a quantidade de tempo que for necessária para tua cura. E depois entra o coaching e te joga lá na frente, reprogramando crença, te fazendo entender e perceber que tu pode buscar um novo estilo de vida a qualquer momento. E todos nós temos uma programação, né, meninas? A gente é programado desde o primeiro aninho de vida a pensar, a agir e a sentir conforme o nosso meio familiar, né? Isso faz parte desse teu estudo do integral sistêmico? Como que funciona isso? Sim. Para o pessoal entender? Sim, esse 10%, Maeve, que a gente mergulha, né, falando do coaching, né? Esse 10% a gente exatamente usa para isso. Então, sempre nas minhas sessões, eu nunca vou partir. Qual a tua meta, Maeve? Não, eu preciso entender quem é a Maeve. Se tu teve pai e mãe presentes, se os teus pais são casados, qual o teu sentimento, qual o teu significado com relação à tua família, né? Se tu tem irmãos. Então, não existe, pode ser que tenha coach que faça isso. Eu não faço. Conhecendo o que eu conheço, tendo a bagagem que eu tenho da psicologia, jamais eu vou conseguir olhar para ti hoje e vamos mudar a tua vida agora, me dá uma meta e bora lá. Não. Existe uma Maeve aí atrás que eu preciso conhecer e entender. Eu preciso saber, pelo menos um pouquinho, para que você foi programada, né? E isso tudo vai variar de acordo com as experiências que tu viveu na tua família. O coaching, pelo menos o do Paulo Vieira... Sim. Existem também, muitas linhas também. Muitas. Por que o do Paulo Vieira é coaching integral sistêmico? Né? Ele foge do tradicional, porque o coaching tradicional, aquele que vem lá do Tony Robbins, que é, né, muito famoso, muito conhecido mundialmente, ele usa muito o lado racional, né, da nossa mente. E o Paulo Vieira percebeu que, se você também não acessar o lado emocional, muitas coisas ficam perdidas ao longo desse caminho de metas e objetivos. E sistêmico por quê? Porque não tem como eu olhar para o meu lado profissional, como eu acabei de falar agora, sem entender qual é o teu contexto com teu pai, com a tua mãe, com os teus irmãos, como que tu age como mãe, como que tu é na tua vida financeira, que tipo de pessoa tu é no teu pilar servir, para que tu serve aqui nesse mundo, nesse universo. Então, por isso é sistêmico. Não tem como eu ser 10 numa área da vida e ignorar todas as outras. Isso é um ser humano incompleto, né? Então, Paulo Vieira criou o coaching integral sistêmico. Hoje também mundialmente conhecido. Tem várias franquias da Febracis fora do Brasil também. Tem Portugal, acho que tem na África, tem nos Estados Unidos. Então, ele é muito conhecido. O cara é coach há 22 anos. E você trabalha essa metodologia no seu trabalho? A metodologia dele. Então, quando eu me formei com ele, né, lá em São Paulo, nesse ano, eu venho com um sistema pronto. Então, você vai fazer coach comigo. Eu tenho o teu cadastro, tem toda a metodologia da nossa sessão, tem tudo que eu vou aplicar em ti, tem todas as ferramentas que são aplicadas e estudadas através da neurociência, através da psicologia também. Então, o Paulo Vieira, se eu digo que eu sou inquieta, eu fico assim perto dele. O cara, ele estuda todas as áreas, assim, então... Ele foi montando um mix e criou o tal do coaching integral. Eu fiquei curiosa com um tema que você soltou aí no ar. Diga. Que é da personalidade, desse arquétipo. Sim. Falando, não sei se está dentro da sua hierarquia de assuntos, mas digamos assim. O que é esses arquétipos? Quantos que tem? Como que as pessoas... Como você até tem uma análise comportamental que a gente viu que você é analista comportamental. Como funciona isso? Como identifica se uma pessoa... governante ou algum nesse sentido. Se ela é dominante, se ela é fluente, se ela é estável, então. Eu também me formei, né, em analista de perfil comportamental. Na verdade, depois do coaching integral sistêmico, eu comprei a grade da Febracis, que incluía o curso de analista de perfil comportamental. Por quê que eu fiz? Porque como psicóloga e coach, eu preciso entender como as pessoas funcionam. Por que esse curso veio a calhar, né, a cair dentro da Febracis? Porque o Paulo Vieira percebeu que nos cursos dele de inteligência emocional, por exemplo, começava o curso, tinha 60 pessoas. Daqui a pouco tinha 30 e no final só ficava 20. Ele começou a buscar, a traçar a linha de perfil e ele viu que somente ficavam os dominantes, que depois eu vou falar um pouquinho o que é, e os influentes. E os estáveis e os conformes acabavam
indo embora. Então, ele partiu para o estudo da análise de perfil comportamental. Daí, na análise de perfil comportamental, a gente usa a teoria DISC, que é um método, um estudo traçado pelo psicólogo Marshall, acho que é assim que pronuncia o nome dele. E ali tem uma série de perguntas que tu responde, dura em torno de 15 minutos esse teste, eu te mando esse teste, tu responde e tu passa por toda uma análise, um filtro dentro desse sistema, que já é esse software, que já é todo programado, né, para análise do perfil comportamental, e vem um laudo de 40 páginas somente sobre você. Nesse laudo sai qual é o teu perfil comportamental, como que tu reage como líder, quais são os teus valores, como eu falei ontem lá no curso, né? O que é mais importante para a Maeve, o que move a Maeve, como é que tu reage com raiva. Então, assim... Hierarquizar, né? Tu falou também um pouco sobre isso. Então, todos nós temos os 4 perfis, né? O dominante seriam aquelas pessoas mais objetivas, elas sabem onde querem, aqueles líderes que eles... Pragmático. Nossa, ele vê a visão lá e ele traça um caminho e ele vai, e se ele tiver que atropelar todo mundo, ele atropela. Normalmente são as pessoas um pouco mais arrogantes, né? Dependendo... são mais impacientes com os outros, mas são os grandes batedores de metas, assim. São grandes líderes. Depois vem o influente. O influente, né, é a minha versão aqui. O influente é aquele que se dá bem com todo mundo, assim, em questão de segundos. Ele agrupa, ele se preocupa se está todo mundo bem, ele faz amigos muito rápidos, ele é muito bom com pessoas... Muito bom com metas também, mas ele, como eu disse, ele pode se perder no meio do caminho porque ele não tem tanta disciplina quanto um dominante. É um perfil muito bom de se conviver, mas gosta de falar muito. Então, às vezes acaba ouvindo pouco. Existem várias análises, várias montagens de perfil comportamental, né? Uma pessoa que tem uma influência alta e uma conformidade baixa, ela pode até ser meio sem noção. Sabe aquela que não cala a boca nunca e não deixa ninguém falar? Então, tem várias, né? Então, o influente é esse tipo de pessoa. Alegre, feliz, ele é otimista, tudo ele vê coisa positiva. Depois vem o estável. Estável é aquela pessoa mais tranquila. Tímida, mais provavelmente. Tímida, muito tímida, mais quietinha. Ela é muito apaziguadora. Então, tudo que ela puder facilitar para que a paz reine, ela vai fazer, né? O estável, ele é ditado pelo ritmo. Então, normalmente, ela é uma pessoa que ela funciona mais devagar. Eu gosto muito dos estáveis. Apesar deles serem mais devagarzinhos, mais lentos, eles são pessoas muito tranquilas de se conviver. Eles têm naturalmente uma paz, sabe? Eu gosto muito deles. Depois vem os conformes. Os conformes são aquelas pessoas extremamente detalhistas. Como eu falei ontem, autocríticas, muitas delas ficam procrastinando porque nada está tão perfeito a ponto de ser apresentado ou falado. São pessoas que no trabalho são extremamente exigentes e às vezes... Metódicos. É o que gosta da planilha. Geralmente são pessoas mais reservadas. Mas esses, eu estou falando da alta potência de cada um. Eu, por exemplo... Todos nós aqui temos os 4, né? Cada um num percentual. Não existe ninguém igual. O cara lá de cima programou muito bem cada um, porque todos nós temos... Né, até para ter um equilíbrio, né, na sociedade. Exato, senão é como eu falei ontem. Só os dominantes. Imagina um mundo de dominante, todo mundo se matando. Se esbufeteando, querendo mandar um no outro, né? Um mundo de influente, ninguém cala a boca. Um mundo de estável, ninguém faz muita coisa. E o conforme vai ficar numa planilha, cada um na sua, e não existe mundo, né? Mas, enfim... todos nós temos esse grauzinho aí de cada um na nossa vida. Por exemplo, eu sou uma influente em 83%. O meu grau de influência é muito alto, mas eu tenho uma dominância aí em 53 ou 56. Já nem me lembro mais, para ver como eu não sou conforme mesmo, né? Eu não me apego a percentual. Minha conformidade é baixa, eu não sou das regras, eu não sou dos detalhes. E a minha estabilidade fica um pouquinho abaixo de 50%. Então, tudo que fica abaixo de 50% não é traçado como o teu perfil principal. Eu sou, então, uma ID, que a gente chama, uma influente dominante. Então, eu tenho muita facilidade com pessoas, mas eu também
ágil. Esse perfil de agir. Sim, esse perfil de agir, esse perfil de líder, né? Então, assim, eu tenho muita facilidade para montar um evento. Isso não me assusta, isso não... É muito tranquilo para mim. E esse lado de pessoas me ajuda muito, porque não me apavora. Parece que eu tenho uma facilidade para trazer as pessoas para perto de mim. Então, isso é muito bom. Eu sou apaixonada pelo meu perfil, né? Eu gosto muito. Mas, por exemplo, tem estável com um grau de conformidade alto. Então, são pessoas mais calmas, mas são muito exigentes. Então, tem várias combinações. Uma coisa interessante, Maeve. Okay. Desculpa, pode falar. Não, eu ia te perguntar no sentido de se tem alguma correlação, tipo, dependendo do perfil da pessoa, muda completamente a estratégia de coach, como trabalhar, como tudo? Sim, foi isso que o Paulo Vieira... Foi essa a conclusão que o Paulo Vieira chegou. Por que eu, como coach, tenho que ter? Nem todo mundo tem, mas eu acredito que tem que ter essa formação. Por quê? É claro que eu não tenho como te ler de cara, né? Mas conforme a gente vai atendendo, a gente vai criando uma prática, né? Então, a Maeve, ela é mais quietinha, assim, ela não é, né? Provavelmente tem algo de estabilidade, mas eu acredito que tem uma dominância também. Isso é o que eu vejo. Tu tem a estabilidade também, muito tranquila, sorridente. Deve ter influência alta também. É só um chute, não significa que seja, né? Mas mesmo que eu não faça o teu perfil, eu sinto que tu é uma pessoa que não é mimizenta. Não sei se eu tô errada. Não tá errada. Nada, zero dramática. É pra fazer. Simples, prático, assim. Mas é tímida, é reservada. Sim. Então, talvez tenha uma estabilidade aí. É uma leitura que eu fiz de ti sem te conhecer. E na sessão, eu vou usar isso a teu favor. Então, se eu sei que tu é uma dominante, eu não vou ter nada de peninha de te dar 10 tarefas para fazer. Porque eu sei que tu vai fazer. Porque tu não tem mimimi. Sim. Entende? Agora, se eu sei que eu tô atendendo um conforme e eu não falar para ele quantos % ele atingiu aquela meta, ele vai ficar se debatendo. Se eu não explicar para ele que são 5 páginas por dia durante 3 semanas, ele vai sair dali sentindo que está faltando informação. Então, eu uso isso nas sessões. Fora o que eu aprendo da psicologia, né, Maeve? Então, assim... É uma gama de coisa, né, gurias? Isso que eu ia te perguntar. Quando você tá falando da sessão, você tá falando de uma sessão de coaching, né? Porque tu ainda não faz sessão de terapia. Não faço sessão de terapia. Acaba sendo quase... Uau! Acaba quase sendo uma terapia. Porque não é para isso que o coaching existe, mas eu não tenho como negar isso, né? Eu não tenho como não... É a tua bagagem, né? É a minha bagagem. Eu não tenho como não fazer. Sim. Por exemplo, várias vezes a primeira sessão eu nem chego a entrar na linha do coaching. Eu vou dar um mergulhão na tua vida, eu vou entender todo o teu sistema familiar. Agora, cursando constelações mesmo, não tem como eu ignorar que atrás de ti tem todo um sistema, tem toda uma programação muito mais do que pai e mãe. Então, eu, Arocina, não me sinto à vontade partindo direto para o que você quer fazer a partir de hoje, ignorando o que tem por trás de ti. Eu acho que isso se dá por conta do que a gente vai buscando e conhecendo e vai sendo um diferencial em cada profissional, né? Então, essa vai ser a linha da Arocina. Quem não gostar vai buscar uma pessoa que seja só coach ou vai buscar uma psicóloga. E, Arocina, é isso que eu queria te perguntar. Em que momento, assim, a pessoa deve... eu preciso buscar um coach ou eu preciso buscar um psicólogo? Assim, quando que tu acha que... Quais são as diferenças, assim, nas necessidades que o indivíduo vai, sabe? Atrás de uma ajuda que seja... O coach soluciona muito mais do que às vezes a pessoa tá procurando, né? O que eu costumo dizer, claro. Que transtorno mental... Se você tem algum transtorno mental, o coach, ele nem pode entrar nisso. Ele não tem capacidade, tá? Ele não tem conhecimento para tratar a tua bipolaridade, ou tratar a tua esquizofrenia, ou tratar depressão, ou tratar ansiedade, crise de pânico, que se chama transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo. Não pode. Se existe algum coach fazendo... esses diagnósticos, esse tipo de terapia, isso está errado. Isso é do psicólogo. Exatamente. Então, se você fez uma sessão e o teu coach... eu acho que você tem depressão, então vamos tratar com a força do... Não. Sim. Né? Isso é muito perigoso. Então, assim, por isso que a gente tem que saber bem quais os profissionais que a gente busca. É um complemento, né? Um complemento. Ele não é a base da psicologia. Exatamente. Então, assim...
transtorno mental, transtorno psicológico, isso é coisa para psicólogo e dependendo para psiquiatra, né? Então eu não posso entrar. Eu posso atender um bipolar? Posso, mas eu não vou tratar a bipolaridade dele. Sim, alguém que já esteja estabilizado, né? Isso, então assim, para responder mais de forma geral a tua pergunta, eu acho que tudo deveria começar na terapia. Né? Porque uma coisa, eu sou coach e eu faço psicologia. Nem todo coach faz psicologia, né? Então, o fundamento, a base de tudo, sim, está na psicologia. O psicólogo, ele fica 5 anos numa faculdade aprendendo sobre uma série de coisas. Ele tem não é à toa, né, que ele está aprendendo 5 anos. Exatamente, ele tem muito mais bagagem, muito mais vivência, porque a gente vai passar por vários estágios, né, na faculdade. Então, a psicologia é a base. Eu acredito que todos nós, em algum momento da vida, deveríamos, né, encarar uma terapia, entender um pouquinho mais sobre nós mesmos e entender a nossa dinâmica familiar. E o coaching, ele é assim, eu digo, ele é a cerejinha do bolo. Então, vamos supor que tu fez ou faz terapia, ou está num momento muito bem resolvido da tua vida. Tá? Mas tu quer virar chave, tu quer se tornar alguém melhor, tu quer mudar de profissão, ou tu quer, sei lá, perder peso, eliminar quilos que a gente fala, né? Não sei, são objetivos e metas mais claras, mais específicas. Eu tô aqui, eu sei do meu estado atual e eu sei onde eu quero chegar. O coaching é ideal para ti. Então tu já chega lá pronto para agir. Até para lidar com as próprias questões, né? Sim. Do passado, entender já, ter uma base sistêmica. Falando de base sistêmica, de repente tu pode explicar um pouco como funciona essa questão familiar, como a hierarquia, que eu tive um pouco presente no evento da Arocina, super legal, inclusive. E conta um pouquinho pra gente sobre essa hierarquia da familiar, como funciona, de repente, algumas pessoas conhecerem, desmistificar um pouco isso, né? Certo. Então, na psicologia, Maeve, a gente não fala muito sobre a tal da hierarquia, né? As constelações familiares foi criada por Bert Hellinger, que foi um alemão, que também já faleceu, também estudou psicologia, ele foi padre. Mas ele percebeu... Que interessante, né? Totalmente diferente Sim. Cara, o cara era um gênio, assim, muito legal. E ele percebeu, através dos animais, por exemplo, que animais, mesmo sendo irracionais, obedecem padrões, né? Então, o exemplo do passarinho. Como que o passarinho sabe, aquele bando de pássaros sabe, que em determinada época do ano ele precisa sair do norte para o sul, porque vai acontecer alguma coisa, por causa da comida, por causa da estação, as baleias. O instinto, né? O instinto, mas são irracionais. Como que eles se comunicam, né? Tem até a história, eu acho que do macaquinho, que se o primeiro comer uma fruta envenenada e morrer, isso passa, essa memória celular passa para a prole e ninguém mais come aquela frutinha ali. Isso é bem interessante. Isso se chama campo morfogenético. Então, para falar de uma linguagem que todo mundo possa entender, imagina que acima da nossa cabeça tem uma caixa preta como se fosse de avião. Nessa caixa preta constam todas as informações que aconteceram antes da nossa chegada, antes da nossa trajetória aqui nesse planeta. Então, aqui na minha caixa preta vem a história do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, bisavós, trisavós, E Bert Hellinger, estudando durante anos, ele percebeu que normalmente nós repetimos padrões. Padrões do nosso sistema familiar. Essa foi a primeira percepção dele. Ao estudar esses padrões, ele viu que algo estava errado, né? Por que os assassinos existem? Por que os estupradores existem? Por que tanto aborto é deixado para trás, esquecido? Ele começou a estudar essas questões. E ele percebeu que, eu costumo sempre apontar para minha tatuagem, né? Que enquanto o amor não curar tudo, não curar todo o nosso sistema, as coisas se repetem para serem... como é que eu posso usar a palavra? Curadas, repaginadas, sabe? Reconfiguradas. Isso, até que o sistema... Quebrar o ciclo, digamos assim. Exato. Então, enquanto houver um excluído no teu sistema, quem que eram os excluídos?
as prostitutas, né? Os assassinos, os estupradores. Muita gente, dependendo da cultura, era excluída porque ficou grávida. Então, pega tuas coisas e sai. Eram mortas. Muitas mulheres foram mortas porque engravidaram antes do casamento. Então, sempre onde houver um excluído, essa é a teoria da constelação sistêmica. Sempre onde houver um excluído, a geração, talvez não a próxima, mas a outra ou a outra, vai trazer aquele excluído de novo para o sistema até que ele seja incluído. E se ele não for, ele virá outro, e virá outro, e virá outro. Aí entra, né, Maeve, eu e as minhas misturas de teoria. Aí entra muito que não é religião, né, é uma seita espírita fala, né? O que os espíritas falam. Porque eu sou muito justiceira, então aquilo que eu falei, eu tenho um senso de justiça, aquilo que eu falei ontem no meu workshop. Eu sou católica, sou cristã, mas para os católicos nós só temos essa vida, não existe reencarnação. E eu penso que não seria justo, né? Vamos supor que eu nasci queridinha da minha mãe, fui amamentada, o meu pai me amou, eu cresci bonitinha, amada, cuidada, querida, tive tudo, tive estudo. E alguém nasceu e foi jogado numa lata de lixo. Qual é a chance de eu ser uma pessoa melhor? E aquele que foi jogado na lata de lixo ser uma pessoa melhor? Qual é a chance minha... Privilégios em si. Exato, de ser uma pessoa, uma grande mulher, digamos assim. E qual é a chance de uma menina que foi estuprada 100 vezes pelo pai de ser uma grande mulher? Né? Não que não possa, mas ela tem muito menos chance do que eu. Sim. Então, se tu pensar na teoria que a vida é só essa aqui, eu acho isso bem injusto, né? Então, todos deveríamos nascer com as mesmas condições. Aí, tu faz o que tu quiser e colhe os resultados que tu merecer. Beleza? Mas imagina uma pessoa que nasce deficiente, aleijada, né? E não tem a chance nem de falar, nem de agir, nem de se mexer, nem de fazer escolhas. Aí o espiritismo me trouxe também muitas... visão fora da caixa, digamos assim. Da caixa. Então, como eu falei ontem, talvez alguém me matou nessa vida, mas talvez eu já tenha matado numa outra. Aí parece que as coisas se equilibram, né? Mas, enfim, essa é a teoria espírita. Eu já parei de estudar, não tenho nem propriedade para falar, porque eu só estudei o suficiente. Até uma pergunta, assim, desmistificando, aproveitando esse espaço, sobre constelação familiar. Algumas pessoas têm algumas perguntas, já me perguntaram, por exemplo, se tem hipnose, como que funciona, ou baixa espírito, de incorporar espíritos, né? Como que funciona, tipo, a gente fala, como eles falam muito em campo, né, abre o campo, acho que isso acaba deixando as pessoas um pouco confusas, e às vezes elas deixam de ter acesso a um tipo de ferramenta, como você falou, que pode mudar a vida dela, ou fazer um entendimento melhor da sua vida, como... Né, entender o seu passado, entender até, às vezes não tem um pai, não tem uma mãe, ou não, né, teve essa possibilidade, pode começar a compreender um pouco dessa, como você falou, da hierarquia do passado, né? Explica, desmistifica um pouco isso para as pessoas, eu acho que seria um bom espaço para isso. Sim. E eu acho que até explicar, assim, como funciona, né, uma sessão, porque também já me falaram, e daí... Me pareceu quase um teatro, assim. Quando eu ouvi, assim, eu pensei, nossa, isso é bem dramático, assim, né? Da onde eu... até... Isso é muito importante de explicar. Eu acabei falando agora sobre o espiritismo, até pulei. Sim. Espiritismo é uma coisa, é uma seita. Tem lá, né, uma sessão espírita, tem, né, os médiuns, tem. Isso é uma coisa. A constelação familiar... Preciso entender que é uma coisa... Uma coisa totalmente diferente. Exatamente. Né? Como eu estava falando, que eu já me pulei tudo aqui... Bert Hellinger estudou as repetições através desse campo morfogenético. Então, é como eu falei, é uma caixa preta que está aqui em cima da nossa cabeça, ressonando informações, né? Então, aqui tem muitas informações sobre a Arocina. Mas nós temos acesso a essa caixa preta? Sim. Ou é inconsciente? É inconsciente e a gente acessa no campo, né? Entendi. Entendi. Então, o que acontece? Memória celular também tem tudo a ver? Bingo, memória celular. Tá. O que acontece? Por que eu tenho essa caixa preta, né? Como que foi... esse estudo é da física, tá? Não é
Da psicologia. Não é da psicologia, Psicologia. isso é da física. Eles usam a constelação familiar, até perguntei isso para a professora, não tem uma ciência específica que estuda a constelação familiar. A física estuda a constelação familiar. Então, através dos átomos, das células, tudo isso se transformando em matéria. Então, de certa forma, eu já estive... Certa forma, não, eu já estive na barriga da minha bisavó. Porque quando a minha bisavó estava com a minha mãe na barriga, quando nós geramos uma menina, dentro da menina já tem toda Os óvulos, todos os óvulos prontos. Então, eu já estive na barriga da minha avó. Eu já acessei crenças, eu já acessei as moléculas, o sangue, tudo que pulsava dentro da minha avó, de certa forma, eu já senti. E por aí vai. Enfim, mas essas moléculas, tudo isso que se transforma em matéria, forma o que a gente chama de árvore. A árvore que é o nosso sistema familiar. Então, não é espiritual, tá? São informações que ficam nesse campo morfogenético, nessa caixa preta que está aqui acima da nossa cabeça. Então, quando a gente abre o campo, isso feito por um constelador, né? Que existem de vários tipos também. Sempre tem, né? Sempre tem. Toda profissão sempre tem de tudo, né? Sim, então procure um bom profissional, porque isso também Interfere, muito. mexe muito com o psicológico Eu da acho, pessoa. exato. Não é uma brincadeira. Vocês sabem que a psicologia, ela se bica com a constelação, ela não é a favor. Por quê? Porque uma coisa, como eu falei, eu fui na minha psicóloga e eu fiz constelação com ela, né? Então ali eu tenho um amparo. Se eu surtar com o que eu vi ali no campo, ela tem ferramenta para me amparar, para me acolher, porque ela é uma psicóloga, ela entende do que eu estou passando e como... Agora, tem constelador que... Cara, tua mãe morreu, tu segue a tua mãe morta, tua constelação acabou, tchau. Eu quero pegar, meu Deus, tem um espírito atrás de mim. Meu Deus, eu tô com a minha mãe morta. Entende, gente? Mas sabe que eu acho engraçado, porque eu, assim, faz 2 anos que eu moro em Garopaba. Eu nunca tinha ouvido falar em constelação familiar. Certo. E aqui eu só escuto falar em constelação familiar. Sim. Então acho que tem uma questão geográfica aqui também, Pode que o ser. pessoal curte fazer uma constelação. Sério, semana. Ai, nós vamos constelar lá, não sei aonde, tipo um chá, assim. Não quer? E eu acho que não, mas... Sim, tem. Deve ter uma questão tem. geográfica. Eu acho, não sei, nem sei se o que eu tô falando tem nexo, mas eu acho que a natureza em si, Pode ser. ela atrai, né? Ela acho que traz sim. essa coisa mais de profundeza, da gente se entender. Você deixa a gente mais... né? Mais aberto, mais sensível, Exato, talvez, né? mais sensível, mais aberto, exatamente. Enfim, meninas, aí eu vou constelar, por exemplo, e vou dar um tema. Igual eu, fiz uma pequena demonstração lá ontem no evento. Tu vai dar um tema. Eu quero constelar a minha hierarquia. Aham. Deu. Tu não precisa me contar nada, tu não precisa me contar... se tu brigou com teu pai, nada. Eu vou dizer, tu tem É um pra não pai. interferir, O constelador não deve interferir. Ele vai fazer uma entrevista contigo, mas é algo bem sutil, diferente de um psicólogo, por exemplo, Sim. né? E pronto. Tu vai se posicionar ao lado do constelador. E normalmente é feito em tapete, né? Um tapete grande que a gente faz algum lugar ser o campo, né? E ali tu vai escolher pessoas, ou tu ou o constelador escolhe pessoas para representar. Então tu vai dizer, eu vou dizer para ti, quem tu quer que seja tua mãe? E tu vai olhar ela. Teu pai. É você que escolhe. Você que escolhe. As pessoas vão para dentro desse campo morfogenético e elas começam a acessar a tua caixa preta. Eu posso estar meio pirando, assim, mas... Digamos assim, quando a gente fala do cérebro que ele não identifica o que é fictício, o que é real, o imaginário também para ele faz parte. Sim. Isso pode ser uma forma de acesso, porque é como se ele ativasse a imaginação daquele momento do passado, com o pai ou com a mãe, tipo assim... uma referência, por isso que ativa a questão do campo. Como é que se conecta com esse campo em si? É quase um médium, pelo que eu tô entendendo. Então, por isso que a galera mistura pouco de muito receio. com a espiritualidade, né? Porque Uhum. realmente, eu sempre falo assim, ó, Tem que se ter uma sensibilidade se pra fazer um tu... negócio desse. Não tem, como. baby, não tem. Não tem? Não tem. Se tu duvida, eu sempre falo assim, ó, se tu duvida, vai. Gente, é surreal. Claro que tem pessoas mais Sim. sensíveis. Nossa, eu sou uma que
O campo abriu na esquina, eu já tô no campo lá da pessoa. Eu sou muito sensível. Mas tem gente que vai incrédula. Meu marido era um. Vamos comigo, vamos experimentar. Eu dizia pra ele, isso aí não tem nada a ver. Até que ele foi. Quieto, reservado. Tu entra ali e magicamente tu começa a sentir coisas que tu não consegue controlar. E aí, Então, como é que funciona? Tipo, a pessoa fica no campo ali, No campo aí... ela escolhe o pai, depende do teu tema, né? Todos já tem... Normalmente não é dito quem é quem. Maeve, tu vai entrar no campo e tu vai ser a mãe da fulana. Não. Eu só digo... Normalmente a consteladora põe números. Ó, isso aqui é tua mãe, isso aqui é teu pai. No caso, se tu é a pessoa que me buscou, eu vou mostrar pra ti, eu vou dizer, escolhe os representantes. Aí o campo vai abrir, só tu vai saber quem que é a tua mãe ali. Que loucura. E essa pessoa não vai saber nada, ela vai entrar no tapete e ela vai começar a seguir os instintos dela. Ela segue os instintos. Os instintos, não tem nenhuma... sem trazer... se eu quero me ajoelhar, se eu quero... Se eu quero me ajoelhar, se eu quero deitar, se eu quero... Então, vocês vão ver. Isso representa alguma coisa. Tudo. Cada ação que aquela pessoa faz é uma representação. Exatamente. Então, por exemplo, os bebês que foram abortados, se tu teve 3 irmãozinhos abortados, vai cair 3 pessoas deitadas no chão, ao lado da tua mãe, normalmente. E isso tudo aparece sem que nada seja dito. Natural. Então, se a mãe não se conecta com o pai, os dois vão estar longe, eles não vão estar de mão dadas, eles não vão se olhar. Se o filho não se conecta com a mãe, um talvez vai estar assim, o outro vai virar de costas, ou vai chorar. É muito lindo. Por isso que eu digo, é uma coisa que envolve muito respeito, assim, é fantástico. Mas não é nada, a princípio, né? Vamos respeitar a fonte. Sim. Bert Hellinger diz que não há nada espiritual ali. Que tudo... técnica, digamos assim. Técnica. Tudo diz respeito ao teu campo morfogenético. A essas informações que perduram anos e anos aí em cima da tua Sim, que caixa. é algo do físico. Exatamente. Mesmo, né? Estudo da física. Então, é lindo e eu digo assim, é uma ferramenta. Eu preciso acreditar nisso? Não. Tem gente que acha teatro, tem gente que acha que... aquilo ali... Se eu acho que é teatro e eu quero pagar pra ver, eu vou lá e participo de e vejo se eu vou sentir, né? Se eu não vou sentir. Mas pela experiência, né? Pela experiência. Ou assim, ó, isso é uma idiotice, como eu falei ontem, isso é uma idiotice, não serve pra nada, eu não acredito. Ponto. Busca ciência, então. Busca coisas que são comprovadas cientificamente. É como Deus, né, gente? Deus tem prova? Mas é tangível, exato, tem prova. Alguém prova que Deus existe, né? Eu sei que ele existe pela minha crença, pelas provas da minha vida. Mas eu não tenho como te dar um papel aqui assinado, né? Então, cada um busca o que faz sentido pra si. E a física quântica tem várias teorias. Muito. Que, tipo, a gente não... é uma coisa que, cara, sai fora da alçada da realidade, mas exatamente. Que transforma vidas, assim, de alguma forma. Então tem que também, né? Não, e acho que também tem que respeitar, né? A individualidade de cada um. Tem que achar um método que tu te sinta confortável. Não adianta tu te colocar numa situação que tu não tá Eu costumo dizer o seguinte. Tudo na nossa vida é merecimento. Tudo, absolutamente tudo. Quanto mais tu busca, mais informações, porque eu digo, a informação ela é a grande dádiva da nossa vida. Assim. O que seríamos nós sem informação, sem o conhecimento, né? Cegos e burros, né? Então, eu acho que quem tem o merecimento de ter qualquer forma de informação, seja ela pela ciência, seja ela pela espiritualidade, né? Talvez eu possa nem precisar de uma constelação. Eu vou lá no meu centro espírita e eu tive a informação que eu precisei. Ou eu fui lá na igreja católica, dobrei meu joelho. Sim. Ou eu sonhei. Deus me enviou um sonho. Ou caiu no meu colo um livro de um estudo científico de tal história que explicou completamente a minha. De alguma forma, se o conhecimento, se a informação chega até você, significa que você é merecedor daquilo, né? E que você está autorizado a ir para um outro nível na sua vida através do conhecimento. Então, eu acho que bendito seja aquele que tem a chance de conhecer sobre si, sobre o outro, sobre a vida, né?
E, Arocina, pegando um pouquinho esse gancho, tu comentou antes que tu tá no oitavo, finalizando, né? Oitavo semestre de psicologia. O que vai ser o teu TCC? Ai, meu Deus, essa pergunta! Ai, Clá, eu não consigo pensar em uma só coisa, sabe? Faz vários, gente. Já transforma em artigo e aí é isso. Do nada já vi uns 3 livros. Não se deu certo. Eu acho que eu adoraria escrever um livro mesmo. Guri, eu não sei. Uma coisa que eu não me identifico, por exemplo, é com trabalho infantil. Então, eu já sei que dificilmente eu vou ser uma psicóloga que... Porque tem as identificações, né? A abordagem da psicologia que eu mais me identifico é o psicodrama, né? Criado por Moreno, que tem muito a ver com a constelação. Sim. Tem a mesma base em si? Não, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Psicologia não fala de constelação, tá? Não, mas psicodrama, como é que ele funciona? O psicodrama ele é um teatro. Sabe o que eu fiz ontem lá no curso? É um teatro... Pra facilitar o entendimento? Muito parecido, gente. Eu fiz um curso de psicodrama, é muito parecido com a constelação. É isso aqui, ó. Por exemplo, tu chega lá, faz toda a tua terapia comigo e eu, como psicólogo, identifico que o teu trauma está no dia que a tua avó faleceu e que tu não pôde se despedir. E ali tem uma dor gritando dentro de ti. Por quê? Porque na tua memória, tu guardou aquela cena da tua vozinha falecendo e tu sem conseguir chegar. Então, o que o psicodrama faz? Uma das coisas que o psicodrama faz. Eu vou montar essa cena de novo para ti. E eu vou te dar a chance. A oportunidade de se despedir da tua vozinha. É de arrepiar. O curso que eu fiz, assim, foi lindo. Foi exatamente essa cena que eu tô contando. Uma menina que não tinha conseguido se despedir da avó e ela tinha uma ligação muito grande. E era um trauma que ela carregava. E reconstruíram toda a cena. Por isso que eu falo que é muito parecido. Nós estamos todos conectados, né, gente? Isso é fato. Eu não tenho como fazer algo contigo sem eu sentir a tua energia, sem eu sentir a tua vibração pra mim, sem eu sentir a tua intenção, a não ser que a pessoa seja extremamente fechada e fria, né? Então, a mulher que fez a avó, por exemplo, caiu num choro e dizia pra menina, eu te amo, eu te amo, eu te amo, sem que nada tenha sido programado, né? Então, ela sentiu a dor da menina, se conectou com ela. É o que acontece na constelação. Mas, Arocina, precisa ser em grupo também daí. Pode ser em grupo. O psicólogo pode fazer com almofadas também, pode fazer com bonequinhos, pode fazer com a fala através, né, até de uma meditação, Então, depende o psicólogo, depende a técnica que ele vai buscar. Mas o psicodrama, criado por Moreno, era usado muito em comunidades mais carentes. Ele fazia muito esse trabalho. Assim, até hoje, muitos psicólogos usam. Chamam as pessoas e começam a montar esses sistemas familiares, a criar essas cenas, a reprogramá-las de formas diferentes, né? Então, é muito legal, porque cura mesmo, assim. Se tu tiver a chance de remodelar a cena que mais te dói, tu dá um novo significado para ela. E daí tu acessa outros sentimentos, né? E tu passa a pensar naquilo de outra forma. Sentimentos geram pensamentos e crenças se instalam também de forma diferente. Vamos continuar o nosso papo, que com certeza você deve estar gostando, porque todo mundo aqui está dando risada e conversando bastante. Vamos puxar um tema de inteligência emocional, então, Clary? Então, vamos falar sobre inteligência emocional. Arocina, o que acontece quando a gente se auto-sabota, quando a gente se coloca uma meta, mas por algum motivo escorrega e não consegue atingir aquele objetivo, lidar com essa frustração? Fala um pouquinho sobre isso com a gente. Perfeito. Grande e ótima pergunta. Lembra o que eu falei para vocês sobre perfil comportamental? A importância de um bom coach saber que tipo de perfil ele está lidando, né? Então, se eu tratar um estável, então vamos supor, a Maeve é estável, não, a Maeve é dominante e a Clá é estável. Se eu quiser dar a mesma intensidade de sessão e de meta para a Clá, como eu dei para a Maeve, existe 99% de chance da Maeve, da Clá, se frustrar. Por quê? Ela não tem o ritmo, talvez não tenha nem o foco e nem a disciplina que a Maeve tem. Então, eu não posso te tratar igual. Eu tenho, né? Porque tem muito essa... Eu tenho esse me lasco fazendo 30 metas no mês. E eu vou pra praia surfar. Eu sem querer, eu tô acertando aqui, né?
Eu tenho Sem querer, tá sendo muito modéstia, né? Mas tudo bem. Eu tenho que entender com quem eu estou lidando, né? Então, por isso que eu falo que quando tu pega um profissional com a maior gama de ferramentas, de conhecimento, mais chance você vai ter de ser bem acolhido por ele. Então, se eu sou coach, mas eu sei que a Maeve age, isso o coach sabe, tá? Um bom coach vai saber que a Maeve age de um jeito e a Clá de outro. Porém, esse meu lado aqui da psicologia que vai gritar junto na sessão, entende que a Clá tem uma forma de agir, pensar e sentir. E que atrás da Clá, como atrás da Maeve, tem crenças diferentes. Então, de novo, só pincelando um pouquinho da constelação, né? Cada uma das duas foi programada para funcionar de um jeito diferente. E dependendo da área da vida, a gente empaca mesmo. Sim. Então, vem as frustrações e dependendo se o profissional não te acolhe, pode ser muito pior ter feito do que não ter feito, tá? Aí entra um ótimo tema. Ah, tá. Autossabotagem, você também me perguntou, né? A autossabotagem tem muito a ver com os vícios emocionais, que também tem a ver com as nossas crenças. Cada um de nós sofreu vários traumas lá na infância. E de acordo com os nossos traumas, nós nos programamos para não vivenciar mais aquilo. Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, que o meu pai, ele tenha me criticado muito. Né? Ele tenha dito, não estuda direito, menina, todas as tuas notas são ruins, olha o teu irmão, tem me comparado, tem me criticado. A psicologia fala, o coaching acho que também fala isso, que nós somos como a cebola. Pensa que quando nascemos, lá no início da nossa vida, a gente era aquele miolinho ali. E conforme os traumas vão acontecendo, os traumas a gente chama de casca, camadas. Né? As camadas da cebola. Vai trazendo. Quanto mais traumas, mais camadas. Não sei se alguém aqui já leu o livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Não, um livro fininho, top, interessantíssimo para ler. Top de ler. Ele segue a dica de leitura, hein, galera? Ele é exatamente sobre isso. Ele é uma ótima leitura, fininho, rapidinho. Qual que é o autor, tu lembra? O autor eu não lembro, mas depois eu busco e tu divulga ali. Ele é fininho, ótima leitura, assim, e ele fala exatamente sobre isso. Como a gente vai se aprisionando, como a gente vai se enchendo de casca para não se machucar. Mas como a gente foi machucado naquelas situações. Tem instintivo isso? Uma forma instintiva de proteção? De se proteger de luta e fuga, né? Nosso cérebro é programado para isso, é primitivo, né? Quando tu diz programação, é a programação neurolinguística? É a programação da tua mente, né? É como se tu... Cada vez que acontece uma experiência na tua vida, aquela experiência vai te gerar um pensamento. E esse pensamento gera um sentimento. Sim. E esse sentimento gera uma crença. Então, tudo que aconteceu contigo repetidas vezes ou num forte impacto emocional, bastou talvez uma professora no meio. Vamos pegar a Maeve, que é tímida aqui. A professora pegou a Maeve, a sala com 40 alunos. Sua burra! Tu não fez a tarefa. Talvez aquele episódio pra Maeve, que é tímida, gerou um forte impacto emocional e se instalou nela uma grande crença. Então, através dessa crença, o cérebro dela começa a fazer as promessas. Nunca mais. Ninguém vai me chamar de burra. Então, talvez ela fique mais reservada, talvez ela fique mais rebelde, talvez ela fique mais arrogante. Saia do colégio. Quebre tudo. Age, de repente, dependendo da personalidade da pessoa, ela age de alguma forma totalmente diferente. Ou se exclui, ou... Né? Exatamente. Agride, mexe, faz alguma coisa assim. Exatamente. Então, aconteceu aquele episódio, a Maeve criou uma caixinha de cebola. E ao longo da vida, né, gente, milhões e milhões de episódios traumáticos e essas casquinhas vão... Então, para nos defendermos do que nos faz mal, né, a gente também desenvolve o tal do vício emocional. Olha só. Esse vício emocional, então tem gente que vira vítima... Pra nunca mais ser ferido, ele é vítima. Então, né, nunca a culpa é dele. Sim, entra numa zona de conforto também, naquela posição. Ali, exatamente. Né? Então, pra me defender da reclamação, sou eu a que sempre reclamo. Tudo tá ruim. Pra quê? No fundo, eu não quero que reclamem de mim, né? Então, isso depende, é relativo de cada... Só tô dando exemplo. Vícios emocionais são coisas ruins, né? Então, daqui a pouco aquele meu brigadeiro, ele tem um outro sentido sem ser comer
Tem uma ferida emocional ali e eu jogo aquele brigadeiro para me dar um pouco de prazer, para saciar aquela tristeza, né? Então, existem vários vícios emocionais e é aí onde entram as autossabotagens. Então, vamos supor que tu seja viciada em reclamar por anos e anos da tua vida. Eu tenho pavor de quem reclama. Pois é, eu também. Eu também. Na cara da pessoa. Eu também tenho. O do vítima também me incomoda um pouco, assim. Mas tá tudo certo, né? Cada um com a sua programação. Então, vamos supor que tu foi viciada em reclamações aí... Tá. Quantos anos tu tem? Eu tenho 28. 28. Parece que tem 20, né, gente? Parece que tem 19. Perninha. A pele dela é Vamos maravilhosa. supor que lá com os 5 aninhos tu começou a acontecer alguma coisa que tu começou a reclamar, tá? Então vamos supor que tu tem aí 23 anos né? Tá, de reclamações. De reclamações aí Nossa. em sinapses neurais, né? Em caminho neural, que a gente chama. Então o teu cérebro reclamou uma vez, teve sinapse neural 2, 3, 28 anos. Todo um caminho de reclamações. É mais fácil reclamar do que mudar o posicionamento, Sim, com certeza. é como se tu já te programou pra isso. Aí tu vai fazer coach e tu fala, Arocina, a minha meta. Aí tu identificou. Eu vou fazer um teste lá contigo, teus vícios emocionais, tu identificou que tu é uma reclamona. E tu quer mudar isso. Pensa, cada vez que tu te programa pra, vou tomar água e não vou reclamar. Isso aqui é uma sinapse neural versus 25 anos. Então, por que a gente auto se sabota? Porque existe um caminho muito maior, uma programação muito maior no nosso cérebro, né? Sim, digamos que é o caminho usual, né? Exato, é o conhecido. É o hábito É o ali. hábito, é o conhecido. Então, por isso as autossabotagens. Fora as crenças. O que eu falei, o que eu expliquei. Aí, de novo, dando uma pincelada na constelação. Uma pessoa que estuda, faz cursos de inteligência financeira, tudo bonitinho, ela já aprendeu a cuidar do dinheiro dela. Ela lê livros, ela busca consultor, mentor. E do nada ela faz um mau negócio e perde tudo. Pela 4ª vez. E daí acontece a 5ª. E daí acontece a 6ª. E ela se frustra. Porque ela já estudou, porque ela já tem todo o conhecimento e aquilo continua acontecendo. Isso tem a ver com a crença dela. O coaching, ele já para aqui. Tem a ver com a tua crença, tá? Com algo que tu aprendeu lá na infância. Depois a gente pode misturar um pouquinho com a psicologia também, né? A lei sistêmica também, pertencimento. Aquela coisa. Toda a minha família é pobre. E eu fiquei rica. Então, perder o meu dinheiro é uma das formas de ficar parecida com a minha família. Fazer parte daquele grupo, que é o meu sistema, né? Ou eu posso perder dinheiro porque eu fui programada para acreditar que dinheiro é sujo, que dinheiro vai trazer. Talvez o meu pai abandonou a minha mãe quando ficou rico e se juntou com a amante e foi embora. A associação, a crença que eu tenho sobre dinheiro é que dinheiro traz desgraça para a família. Só que ela tá lá. Eu nunca fiz coach, eu nunca fiz terapia, tá escondido. Eu nem acesso, nem lembro mais disso, nem sei que eu dei significado. É praticamente quase inconsciente, então. Totalmente inconsciente, meio, totalmente. E eu guardei isso lá. E na minha vida eu perdi dinheiro 1 vez, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7. Tem a ver com a minha crença. Por isso a autossabotagem. Por isso eu começo a ganhar dinheiro e uma vozinha na minha cabeça começa a falar... Não merece, você não merece. Dá o jeito de perder, dá o jeito de jogar esse dinheiro fora, dá o jeito de fazer um mau negócio. Faz um investimento errado. Faz o investimento errado, bate o carro, compra... Enfim. A gente acaba entrando até numa parte de lei da atração, né? Tudo. Que você acaba atraindo esse sentimento. Eu acho que bom, eu acredito nisso, né? Mas eu acredito que o pensamento ele tem uma força muito grande. Então, quando você começa a atrair essa negatividade, é consequente, cara. Se eu quero, eu quero esse carro e começar a ver esse carro no meu dia a dia, tu tá atraindo aquilo. Com você consegue certeza. perceber e prestar atenção mais nisso. Porque tá dizendo pro teu cérebro, olha, aquilo ali, tem que prestar atenção naquilo ali, tem que prestar atenção. A gente tem uma história de um cara que eu achei que pode acrescentar aqui, que é o esquiador, que o esquiador ele tem que prestar atenção no caminho branco, não nas árvores. Ele não tem que prestar atenção. Se eu pensar, eu tenho que desviar da árvore, tenho que desviar da árvore, tenho que desviar da árvore, ele vai bater na árvore.
porque o foco dele tá na árvore. Agora, se eu focar, tem que focar no caminho branco, que é a da neve, por exemplo, ele vai conseguir atingir o objetivo dele, porque ele tá focando no objetivo dele. Com certeza. Então, eu acho que a autossabotagem, de repente, não sei se tem alguma técnica que a gente pode, de uma forma já meio que gratuita aqui, trazer para os primeiros passos, né? De como mudar isso, esse mindset, de como eu pensar, de como eu vou superar essa sabotagem. Reprogramar, né? Reprogramar. Isso que tu falou é exatamente... Tu resumiu tudo que é pra fazer, né? Com esse exemplo que tu deu. Tá certíssimo. E o coaching, ele é mestre nisso. O processo de coaching, aí, esse é o cara realmente pra pegar as autossabotagens, né? Claro, desde que tu saiba que a tua crença é muito forte, que tu tem que ir à luta mesmo, né? Sim. Mas o coaching, ele traz muito disso. Então, se eu tenho uma crença financeira ruim, eu preciso pensar, eu preciso assistir, eu preciso até estar com pessoas que têm muito dinheiro, que lidam bem com dinheiro, que sabem fazer negócios. Porque a fala delas, o movimento delas, tudo isso começa a modificar a minha crença. Então, vamos mudar o exemplo aqui. Uma mulher que acredita que casamento é uma instituição falida, e ela começa a andar com um monte de mulher solteira que odeia homens, ela nunca vai acreditar que casamento é bom. Mas se eu acredito, né? Se eu aprendi ao longo da minha vida que casamento é uma instituição falida e eu quero mudar essa crença porque eu resolvi que eu quero me casar, eu preciso andar com mulheres bem casadas que me falam e me mostram que casamento é algo bom. Possível, né? Porque hoje a gente, falando de relacionamentos, a gente pensa... Tá todo mundo descrente, né? A maioria. Muito superficial. E quando a gente tem contato com essas pessoas que têm uma estrutura familiar ou tem um casamento de 20, 30 anos, tu pensa, pô, é possível, né? É possível, é real. Eu acho que isso até me remeteu àquilo que você estava falando, né? Que quando tu começou o curso, tu te identificava com as tuas professoras e aí tu não conseguia se enxergar nelas, mas aí tu conheceu essa outra psicóloga e não, tá, esse é o caminho, né? Isso aí. Tem um pouco da identificação também, de tu conseguir se espelhar, né? Muito, e muito importante, isso a gente aprende muito lá na Febracis, que é onde eu faço todos os meus cursos, né? Da linha do coaching. Você precisa ter alguém para modelar. Você sempre vai ter que ter um mestre, né? Quem é o teu mestre? Quem é a minha mestre na área da psicologia? É a Marileia. É a minha referência. É ela que eu modelo, né? Agora eu estou conhecendo, né? Estou fazendo esse curso com essa professora de constelações que estudou na fonte. Ela conviveu com o Bert Hellinger. Então, é ela que eu vou modelar. Paulo Vieira é quem é o modelo da linha do coach, né? O Ronald, que é esse coach ali de Floripa também, eu modelo muito ele. Então, tu começa a ter pessoas para te modelar, para te... Ter referências, né? Ter referência e ir reprogramando essas crenças, esses hábitos ruins. Então, tu vai saindo da autossabotagem, né? Então, o primeiro passo é quem você quer se tornar. Começa colocando 3 pessoas que tu quer parecer, que tem a ver com quem você quer se tornar. O que elas fazem? Como se comportam? O que elas sentem? O que elas leem? Que elas fazem até tipo, tem gente, por exemplo, não vou pra academia, mas, por exemplo, tem empresários que dizem assim, cara, academia é a forma de disciplina, você tem que ir pra academia porque você cria disciplina. É a educação física, no caso da escola, todo mundo, educação física, fazer esporte. Não, ela te ajuda a criar disciplina. Então, o pensamento, como você falou, eu acho que é bem isso, né? De você criar uma rotina, tipo, às vezes as pessoas acham que o cara vai pra academia, lê um livro, ele tem uma rotina maravilhosa. Não, ele tá construindo a personalidade e a força que ele tem, né? Alimentar isso. Pensa que todos os dias tu tem que fazer uma nova sinapse neural pra competir com aquele caminho neural lá que já tá construído, há muitos e muitos anos. Então, começa, isso eu nem preciso, vou dizer, mas assim, isso é instantâneo. Isso eu vejo muito em quem faz coaching lá comigo. Você começa a mudar a forma de pensar, ou começa a se programar para ser uma pessoa diferente. Alguns amigos já se afastam, outros chegam, né? Que tem gente que chama isso de lei da atração, mas tem a ver com essa informação que tu tá emanando, né? Que tu tá criando, essa nova realidade que tu tá criando. Então, para você mudar, você precisa de ambiente certo, de pessoas certas e de informações certas. Quem são as pessoas certas, os ambientes certos e as pessoas certas? É aquela que vai de acordo com a tua meta, com o teu objetivo, com a nova pessoa que tu quer se tornar, né? Então, se eu quero me tornar uma grande budista,
eu tenho que ir lá para a Índia, eu tenho que conviver com aquelas pessoas, ou aqui no Brasil buscar grupos que tem essa referência. Que tem essa referência. Eu não vou me tornar uma grande budista que no meio... Google. No Google, exato. Tutorial no YouTube. No YouTube, convivendo com as mesmas pessoas que eu convivo. Não tem ninguém budista no meu meio, entende? Sim. Então, quem são as pessoas certas? Quem tu deve buscar? E a gente chama no coaching isso de ecossistema, né? O meio, ele tem muita força sobre nós, né? Você pode ir... A Febracis fala muito isso. Tu sai de lá com uma injeção, assim, os cursos lá, eles são de imersão, né? Uma porrada na cara. É uma porrada na cara, mas tu sai assim, ó, transformado. E eles sempre falam, você sempre saiu daqui, você sempre vai sair daqui transformado. Mas não esquece. Você vai voltar para aquele meio antigo, onde as pessoas não estão transformadas. Então, a primeira coisa que eu fiz... eu agradeço o Papai do Céu por ser influente. O influente, ele tem muito poder, ele é muito persuasivo, né? Então, ele vai minando tudo e vai fazendo todo mundo seguir ele, assim. A primeira coisa que eu fiz, quando eu voltei do coaching integral sistêmico, que eu vim com uma lista de mudanças para minha vida, é trazer as pessoas que eu mais amava para esse ambiente Febracis. E eu consegui. Então, hoje eu tenho um meio de pessoas que eu consigo conversar sobre as coisas que eu gosto, que pensam como eu penso sobre vida, sobre... Sim, sentido, falam a mesma língua. Falam a mesma língua e têm os mesmos novos hábitos que eu estou construindo. Então, essas pessoas aí, vamos puxar a psicologia, elas reforçam, né? Porque quando tu quer mudar um hábito, tu precisa reforçar, né? Tu precisa insistir naquilo. Então, elas reforçam. Se eu tô triste, eu tenho a pessoa específica que eu vou lá e ela vai me alimentar daquelas boas coisas. E daí eu volto e continuo. A gente tem até o ditado popular que fala, né? Me diga com quem andas que eu te digo quem tu és. Total. É basicamente... E toda mãe fala isso, Total. né? Falando em hierarquia, de respeito, a gente pode... Cara, é fato, assim. O meio, ele... Como você falou, de voltar, assim, para um meio que as pessoas... Inclusive, tem muitas pessoas que deixam de fazer alguma coisa e pensam, por exemplo, tem vergonha de começar o seu negócio, tem vergonha, tipo, porque a santo de casa não faz milagre, ou não te apoiam, ou não acreditam no teu trabalho. É difícil essa mudança para quem ainda não tem uma base, né? Muito. Então, o primeiro passo seria reconhecer isso e também, talvez, bloquear isso de alguma forma. Como é que... Se afastar. Se afastar de alguma forma? Não tem jeito. Se você continuar convivendo com as mesmas pessoas, você volta a ser quem é. Tá aí. Principalmente aquelas que... Porque todo viciado emocionalmente, ele atrai exatamente o que alimenta o vício, tá? Então, assim, isso é fato. Se você é viciado em reclamar, você vai encontrar alguém que te dê motivos para as reclamações. Quebra-cabeça. É um imã. Eu ia te perguntar, que eu fiquei pensando assim, imagino que tu deva ter passado por muitos processos imersivos, né? E alguns até talvez um pouco mais radicais. Que mudanças que tu percebeu na tua vida, assim, desde que tu começou a passar por essas transformações? Nossa, Clá. Muitas. A maior e mais grandiosa de todas, o coaching do Paulo Vieira, ele trabalha muito com a espiritualidade, com a religião. Tá? Ele não implanta, né, a religião no curso em si, mas ele fala de Deus de uma forma muito forte. E eu sempre fui muito religiosa, muito. Criada na igreja católica, de fazer leitura na igreja, tudo. E eu tinha abandonado. Isso e de verdade, e de fato foi uma época que a minha vida desandou legal, assim. Isso eu reacendi no curso de coaching. Então, eu trouxe a espiritualidade. Hoje, a minha prioridade é Deus. Hoje, a minha prioridade é existir nesse mundo em torno do que Ele quer para mim, do meu propósito. Essa foi a minha principal mudança. Depois foi alinhar os meus valores. O que são valores, Clá? O que é importante para ti? Deus, a família, a saúde, os amigos, o dinheiro, o trabalho. Isso são os pilares?
Não, isso são valores. Não, mas eu digo a parte dos pilares do coaching. É. Os pilares do coaching começa com o espiritual, depois vai o conjugal, depois vai parentes, que seria pai e irmãos, depois vai o conjugal, depois vai filhos. Aí tem o servir, profissional, emocional, intelectual, são 11 no total. Esses são os pilares. Aí dentro de cada um, quando tu traça as tuas metas, tu põe os teus valores antes de tratar, né? Tem um exercício para isso. Então, o que tem valor para ti, Clá? Se tu me disser, Barocina, a minha família é o meu grande valor. Ou tu tem cara que gosta do teu tempo. O meu tempo eu não abro mão de jeito nenhum. Então, eu vou te instruir, né? Eu vou te dizer, fica de olho nas tuas metas, o teu tempo tem que ser uma prioridade. Porque se tu botar 200 horas de trabalho para bater uma meta financeira de 15, 20 mil por mês, tu vai perder teu tempo, tu não vai segurar a onda, porque isso é um valor para ti. Sim. Entende? Então, eu alinhei os meus valores. Essa foi uma grande mudança na minha vida. Tempo, para mim, é um grande valor. Se tu me tirar o tempo, eu não sirvo para nada, assim, eu fico insuportável. Eu preciso estar sozinha durante um tempo. Eu preciso ter tempo para fazer as coisas que eu gosto, porque senão eu não funciono. Eu não vou ser uma boa coach, eu não vou ser uma boa psicóloga, eu não vou ser boa mãe, não vou ser boa nada, se eu não tirar um tempo para mim. Então, isso é um valor. Então, realinhar os meus valores, né? O meu casamento mudou, o meu corpo mudou. Só com o coach, só com as técnicas, no começo do ano eu eliminei 7 quilos. Nossa. Sozinha, assim, sabe? Com decisões, eu chamo de... Prioridades, tu traçou prioridades? Prioridades, eu chamo de microdecisões, né? Porque quando a gente toma uma grande decisão, lá dia 31 de dezembro, eu quero pesar 63 quilos. E hoje é dia 1º de novembro, né? Eu tenho 2 meses aí para bater aquela meta. Só que durante esses 2 meses eu vou fazer várias micro decisões. Eu vou escolher entre a banana e o brigadeiro. Eu vou escolher se eu tomo vinho ou eu tomo água, né? Eu vou escolher se eu me exercito todo dia ou não. Então são pequenas decisões que vão me levar naquela grande decisão. Então isso eu aprendi também. Que impede um pouco a gente de se frustrar. Porque dependendo do perfil, né? Não é um problema muito pro dominante, mas dependendo do perfil... Se tu olha aquela grande meta, aquilo é muito assustador, né? E daí, tu dá 2 passos e te apavora e volta pro estado inicial, pro estado atual. Então, tem gente, se eu pego um estável, logo eu já digo, vamos tomar micro decisões? Vamos fazer uma coisinha nessa semana? Aí a pessoa... Fragmenta. Por semana. E não pressiona. Não pressiona. Se tu pressionar, ela vai correr. Tu vai perder o cliente. Entende? Então... E isso foi uma das coisas que mudou muito na minha vida. Alinhar os meus valores, aprender a tomar micro decisões. E a maior e grande, né? A mais grandiosa. Mais grandiosa não, a grandiosa. Foi adquirir inteligência emocional. Que é um tema que vocês queriam trazer. Eu posso falar um pouquinho sobre isso? Claro, fica à vontade. Vamos lá. O que eu aprendi até hoje, que nenhuma teoria... Tu pode ser o mais religioso, aquele perseverante, aquele que reza rosário 10 vezes no dia. Tu pode ser o maior psicólogo, tu pode ser um gênio do coaching, tu pode entender tudo sobre análise de perfil comportamental. Se tu não tiver inteligência emocional, tu vai bater com a cara na parede. Voltando aos perfis comportamentais. Ninguém está preso ao perfil. Isso foi uma forma que... É possível mudar de perfil? De mudar de perfil, não. Mas é possível se adaptar aos meios... Equilibrar, de repente, aquelas porcentagens? Acaba que tu não equilibra, né? Por exemplo, eu ia falar isso pra vocês e esqueci que é uma coisa muito interessante. Quando tu responde o questionário pra te saber a tua análise de perfil comportamental, tu vai responder, tu vai pedir pra... Vamos supor, a Maeve... Arô, eu quero fazer. Tá. Ó, Maeve, esse aqui tu responde e esse aqui tu manda pro pessoal da Pix TV, 4 pessoas responderem o que elas acham, como que elas te veem. O que isso vai trazer? Tu pode fazer com o teu sistema familiar também, com teus pais, teus irmãos e tal. Mas vamos supor que a Maeve escolheu aqui a Pix. Eu vou ter a análise de perfil comportamental da Maeve, que é a verdade sobre ela. Então, Maeve, ó,
Que eu acredito A sobre forma mim. como ela se enxerga. Como ela se né? enxerga. Maeve, ó, aqui deu que tu é uma DS. Tu é uma dominante estável, por exemplo. Dominante estável são perfis bem... Contrastante. Contrastantes, mas aqui deu que tu é uma dominante estável. O adaptado, nossa, Maeve, deu que tu é um influente conforme. Ou que a tua dominância caiu. Vamos supor que tu é uma dominante em 80 e a tua dominância aqui no adaptado tá 51. O que isso significa? Significa que o pessoal, que as pessoas às quais tu trabalha, elas... Baixa a crista, Maeve. Baixa o grito, baixa o giro, baixa as ações, ó. Significa que tu, né, que tu é exigida aqui nesse meio de uma forma diferente. É uma forma de estudar o próprio meio também, né? Exatamente. Porque às vezes o meio te prejudica em si. Exatamente. Então, Legal. isso é o perfil adaptado, que a gente chama na Muito análise legal. de perfil comportamental. Então, o que isso traz como experiência? Tu começa a perceber que o meio tá te exigindo talvez muito. E, às vezes, a pessoa tá até em sofrimento e não sabe por quê. Nossa, aquele trabalho, Erocina, ele me traz um sofrimento. Aí vai lá e faz análise de perfil comportamental. Sim. Aqui eles querem esse ser humano e você é esse ser humano. Então, até que ponto vale? Mas, por outro lado, isso mostra que nós somos completamente adaptáveis, né? Isso é uma coisa boa. Então, se eu conheço... O legal de tu fazer análise de perfil comportamental é que lá eu vou te falar tudo sobre o que tem de bom e de ruim na dominância. E tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim também. Como tem no influente, como tem no estável. Então, eu decido ser também uma pessoa de forma diferente a partir de hoje, conhecendo o que eu conheço sobre mim. É possível mudar? Depende o contexto. Na raiva, sob estresse, tu vai ser exatamente o que o teu perfil é. Então, em momento de estresse, o dominante, ele... Ou se ele não der uma porrada, ele vai dar um grito no mais alto volume, né? O influente, ele se magoa com a maior facilidade do mundo. Então, ele vai cair numa crise, assim, porque tudo tem a ver com ele, né? Então, sob estresse, a gente age no nosso perfil puro, tá? Mas, no adaptado, a gente consegue sim. Então, se eu sei que eu sou uma dominante, né? Por exemplo, eu acredito que depois que eu entendi sobre o meu perfil comportamental, apesar de eu amar ser influente, eu acredito, eu não refiz, mas eu acredito que eu aumentei o meu grau de dominância, meu percentual de dominância, eu baixei um pouquinho o meu influente. Por quê? Porque foi um ano que eu precisei agir muito. Foi um ano que eu trabalhei com evento. Foi um ano que eu, né, me destaquei um pouquinho assim, na minha profissão. Então, eu tinha que me apresentar, eu tinha que fazer live. Então, eu tenho que ser objetiva, eu tenho que ser assertiva. Isso é muito mais do dominante. Então, eu acredito que talvez se eu fosse refazer o adaptado, o meu estaria um pouquinho modificado. Até de porque acordo com o contexto que tu tá com o vivendo. contexto, eu sei que um dominante fala demais, eu sei que um dominante não é o rei da disciplina, e eu queria fazer mudanças que exigem um pouco mais de disciplina. Então, eu me remodelei um pouquinho. Então, nós não estamos presos a perfil comportamental. E como que a gente muda da melhor forma? Usando a inteligência emocional, sabe? Então, gente... O autoconhecimento, digamos, de uma linguagem mais simples? Isso aí, o autoconhecimento. Que é o que a galera fala, inteligência emocional. Eu sou uma pessoa completamente explosiva. Impulsiva. Sabe aquela que... Tu tá dando um exemplo ou tu realmente Eu sou! Muito, guria. Eu sou tranquila, mas se risca um fósforo, blá, sabe? Impulsiva, mas no vamos eu já me joguei, sabe? Assim. E era uma coisa que eu não queria mais ser. A impulsividade, eu paguei preços caríssimos por ser impulsiva. Então, muita coisa séria na minha vida aconteceu de ruim pela minha impulsividade. E também com a personalidade de explodir fácil, sabe? Sim. Então, foram coisas que eu não... São coisas que eu não quero mais que estejam afloradas. E daí tu acha que isso muda por dentro? Claro que não! Tu só aprende a tem lidar com gente aquilo, assim né? que...
começa a falar e o fogo já tá fervendo aqui. Aí é hora de respirar. Você aprendeu a fazer uma boa cara de paisagem aqui. Aí é hora de respirar e sorrir e ter inteligência emocional. Sim. Entende? Então, a gente vai... Por isso que eu digo que informação, que conhecimento é o grande presente da nossa vida. Porque se eu não tivesse estudado nada disso, se eu não tivesse me autoconhecido, eu seria a mesma tolinha, porque eu era uma tolinha, raivosa e impulsiva. Se eu não tivesse aprendido o que eu aprendi sobre constelação familiar, eu estaria agora lá, tomando o lugar da minha mãe, querendo bater boca com meu pai, querendo ser esposa dele. Estaria xingando o meu irmão pelas coisas que ele faz, que são diferentes das que eu faço. Eu queria cuidar da minha mãe como se eu fosse a mãe dela. Sim. E tudo isso tinha um peso danado na minha vida. Então, o conhecimento. Até hoje legal é o que que me tu tem coloca. essa experiência, né? E a partir do momento que você coloca o teu conhecimento em prática com outras pessoas, o exemplo também é uma forma muito forte de convencimento, né? De que é Muito possível, de que, então, querendo ou não, né? Tu também demonstra, não só com o que tu conhece, mas com o teu próprio exemplo, né? Acho que não tem como ser perfeito, é impossível, nós somos imperfeitos, né? Mas esse equilíbrio, a inteligência emocional traz um pouco desse equilíbrio, de consciência do que eu sou, né? Com certeza. E acho que principalmente ao lidar com problemas, né? Sim. Que é lidar com pessoas também, Sim. situações que exigem, assim, uma certa, né? Guria, Contornar a atender... situação, vamos É verdade. Não, gente, eu digo que conviver é uma grande arte. É, com certeza. Conviver é o maior desafio que a gente tem na vida, porque é muito fácil abrir um livro, estudar o teu perfil, bonitinha, e aí faz curso de inteligência emocional e tu vive sozinha na tua casinha, em paz com Cristo, Jesus e Deus. Vai trabalhar numa equipe, vai conviver com aquele teu pai maluco, com a tua mãe bipolar, com o teu irmão esquizofrênico, vai trabalhar com 10 dominantes mandando em ti, vai viver. Haja inteligência emocional, entende? Então, assim, somos seres humanos, gente. Então, estamos muito longe da perfeição. Então, o pouquinho que a gente aprende é para melhorar um pouquinho a nossa qualidade de vida, sabe? Porque hoje eu sei que determinadas pessoas na minha família, eu querer bater boca é perder o meu tempo. Elas não vão mudar, sabe? Elas têm uma programação lá. Há muito tempo, Há né? Que nem alguém muito queria fazer, tempo. né? Sei lá, perder peso, tipo, perder 50 quilos em 2 meses. Não tem como. É uma coisa que, tipo, pô, tu já ficou 20 anos com esse peso, tu quer mudar em 2 meses. Exatamente, Tem mesmo. como. É isso aí. Viver é um processo. E, gente, tá tudo bem, né? Isso é bem importante falar. Tá tudo bem cair. Tá tudo bem tu entrar nesse processo e às vezes não dar conta. Todo mundo surta. Até trazendo a questão que a Maeve tinha falado, né? De muitas vezes o coach tem essa questão de bater uma meta específica, né? E muitas pessoas acabam se frustrando. Trouxe um exemplo, acho que um amigo... Isso, teu, ela né? perguntou, tipo assim, como... Trabalha muito, dependendo do coach, né, digamos assim, também tem vários, como você falou, tem várias pessoas, não sei se ela pegou um coach que tem esse perfil, mas era tipo, tem que bater meta, ou não entendeu o perfil dela, e colocou muita meta pra ela, e no fim ela não conseguiu bater a meta, se frustrou e, tipo, entrou num processo e saiu pior ainda daquele processo, sabe? Então, eu acho que, primeiramente, com a responsabilidade profissional de quem tá lidando com isso, que é uma coisa que não se vê no canal de YouTube, eu acho que as pessoas têm que ter até uma consciência aqui para as pessoas procurem um profissional adequado para isso, porque a tua inteligência emocional, a tua consciência emocional tua mexe, qualidade de vida, né? Teu mexe bem-estar, muito, né? E qualquer detalhe você gente. pode, tipo, de repente entrar numa depressão ou ativar um gatilho que você nem sabe que tem, e aí é uma batata. Daí você dá um surto e então procure um profissional adequado, eu acho, né? Assim, uma profissional aqui comentando com a gente, é por isso que a gente trouxe ela, porque esse assunto tá super em alta, a gente, né, veio de várias questões de isolamento, então processos que eu acho que as pessoas começaram a se autoconhecer um pouco mais. Isso é bom, né? Muito. De repente, não sei se tu tá enxergando isso, esse movimento Muito. da sociedade de se autoconhecer um pouco mais. Muito. E a gente vai descobrindo outras coisas, né? Sim, a pandemia, bem falado, assim, a pandemia trouxe muito isso, né? Foi uma imersão obrigatória da humanidade, né? Então, fora que cresceu muito o número de transtornos, né? Doenças Principalmente, mentais, né? e principalmente depressão, ansiedade, né? Muito, desencadeou muito. Mas também acho que mudou a
a forma de pensar de muita gente, né? Porque, de certa forma, o ser humano, quando ele está de frente com a morte, eu acho que dali ele começa a rever muita coisa, né? Eu acho que se a gente acordasse todo dia pensando que ia morrer, a nossa vida mudasse bastante coisa. ia mudar muita coisa, né? Será que eu ia perder tanto tempo batendo boca no trânsito? Será que eu ia perder tanto tempo fazendo o que eu não gosto? Será que eu ia perder tanto tempo com pessoas que eu não gosto? Será que, né, que eu não ia buscar mais, olhar mais para minha felicidade? Será que eu não ia fazer mais coisas que me dão prazer? Parar de perder tempo com quem não me agrega, com quem não me soma. Se a gente pensasse na morte, eu acho que a gente viveria mais. A finitude da vida, ela te dá mais essa Muito. percepção de que tem que aprender a viver, amar, como você falou, esse ditado, acho que o amor, né? De conseguir construir essas relações com as pessoas, acho que é a maior lição que a gente pode começar a trabalhar. De repente, até com a parte de inteligência emocional, não estendendo muito, que provavelmente já está quase encerrando, mas qual que seria um primeiro passo, por exemplo, para eu cuidar da minha inteligência emocional? Procurar um profissional? Ou se eu não tenho condições financeiras, por exemplo, para procurar um profissional agora? Que forma prática, anotar alguma meta, fazer uma análise pessoal, como eu posso trabalhar isso? Ouvir o Estúdio 1. Ouvir o Estúdio 1, começa ouvindo aqui o Estúdio 1, pois né? Mas existe um livro do Daniel Goleman, né, que é o grande pai da inteligência emocional, que é um psicólogo. Ele até, no dia que eu fiz o curso de coaching, ele apareceu. Nossa, que legal. Que legal. E foi muito bonito, assim, muito legal. Tem um livro deles chamado Inteligência Emocional, que fica aqui como indicação para quem quiser ler e entender. Fala muito sobre neurociência, então tudo que acontece no nosso cérebro quando a gente começa a mudar, né, as crenças e enfim. Tem o método CIS, tá? Se eu pudesse indicar, Rosina, indica um curso. Por onde a gente começa? O método CIS é um curso de inteligência emocional criado pelo Paulo Vieira. Eu acho que já... Nossa, nem sei mais que número, mas já existe há 22 anos e tem 5, 10 mil pessoas, né? É muito legal. Eu participei esse ano também. E ele é o mergulho no infinito, assim. Então, é um forte impacto emocional. Geralmente, assim, o curso começa às 9 da manhã e ele acaba 3, 4 da manhã do outro dia. E começa às 9 e vai até 3, 4 do outro dia. Então, é uma imersão muito forte. Tem vários... Sabe, tipo, aquele ritual que eu fiz ontem, assim... Aquilo é um pedacinho, tem vários rituais, assim, que não chama de rituais, né? São pessoal, não entendo errado, ritual, no sentido... não é ritual espiritual, nada disso, né? Ritual seria técnica. Uma programação, né? Uma ferramenta, exato. Então, é muito legal. Eu indicaria o método CIS, tá? Para começar, para quem nunca ouviu falar sobre, para quem nunca fez terapia, para quem... Pra buscar uma fonte correta, né? Porque senão... Pega uma coisa aqui, pega uma coisa lá e eficaz, Maeve, sabe? Não dá, é isso aí. Não dá pra estar catando. Se tu nunca ouviu falar nada sobre, tu ficar catando uma coisa que pode dar uma, como tu diz, confusão, pode dar uma confusão. Isso. Então, e acho que acaba que tem muita informação hoje, né? E muita informação errada também. É o que a gente tá falando dos profissionais, né, gente? Exato. Daqui a pouco... Tu pega um psicólogo que te enlouquece, tu pega um coach que te enlouquece, tu pega... Nossa, eu sei de... Nossa, muitos casos, gente, de psicólogo, assim, ter acabado com a vida da pessoa. De coach ter enlouquecido 10 vezes mais, até de constelador. Então, cuidado, né? Cuidado. Busque profissionais que você conhece, assim, que já tem ouvido falar. Eu sempre digo, resultados são a grande prova se o profissional é bom ou não. Né? Então, quando eu fui buscar a Marileia... Eu já sabia de algumas pessoas que passaram por ela e tinham conquistado um grande resultado. Quando eu fui lá fazer o curso do Paulo Vieira, eu já sabia que ele é hoje o cara, né, o maior coach do Brasil. Eu acho que já tem mais de 2 milhões de pessoas seguindo ele no Instagram. Sim, tem uma referência em coaching. O processo de coaching com ele, nem me lembro mais, mas a última vez que ele falou era 250 mil reais, sabe? Nossa. O processo de coaching de 10 sessões. Nossa. Por isso que eu perguntei um acesso fácil, entendeu? Porque as pessoas... Faz com a Rosina. Não, a galera assim, né? Aí eu soltei o financeiro, 250 mil. Vou pagar uma terapia. Vai pro Google mesmo. Os coaches, os bambambãs lá muito caro. O Ronald, aquele que eu falei né, que a gente consiga atingir, né? Trabalhar o nosso psicológico para atingir essa questão e poder investir, porque isso é um investimento, né? Investimento, exatamente. Então, acho que, falando desse ponto, às vezes as pessoas não têm essa visão de investimento, né? Não. Elas acham que é custo. É um uma custo despesa, pagar né? é uma despesa, pagar uma terapia,
Não, eu acho que é um investimento que você está fazendo para autoconhecimento. Comprar um livro. Às vezes, como eu digo, né? Às vezes a pessoa não tem condições de pagar todo mês uma psicóloga, alguma coisa assim. Começa com um livro, começa a ler, começa a se informar, porque aí quando você vai até mesmo para estudar o profissional que você quer escolher, que tem a ver com você, que tem, né? Eu acho que isso que eu tô falando, gente, do método CIS, joga no YouTube, não tem o curso inteiro. Tem várias palestras do Paulo Vieira, várias, 1 hora, 1h30, tudo falando sobre inteligência emocional. O cara, ele dá muito conteúdo gratuito. Então, ele hoje é o maior escritor do Brasil. Os livros dele são os mais vendidos. Livros por 30, 20 reais, dependendo das promoções que fazem nas livrarias. Pô, 20 reais hoje é um cafezinho. Então, vai de ti também querer... Escolhas, né? Querer usar o teu dinheiro para crescer ou usar o teu dinheiro... né? Pra sei lá o quê. Para outros meios. Para outros meios. Então, depende de ti. Depende de ti, do teu objetivo. Só esse ano, gente, eu já perdi a conta. O quanto eu gastei, né? Eu investi. Quanto eu investi em cursos. E foi... Eu só peço, Deus, me dá dinheiro para eu continuar fazendo cursos. Porque... Se atualizar também, pra né? que mais o dinheiro serve, né, gente? Sem ser pra gente crescer. Claro, desfrutar a vida... Mas... Até essa parte de dinheiro, assim, às vezes as pessoas têm esse tabu que dinheiro não traz felicidade, algumas coisas assim. Eu acho que, cara, a prosperidade é uma coisa que... Ele pode ser um potencializador... Tudo bem que a gente acredita que a gente vive numa sociedade capitalista, mas ele pode ser um potencializador também de mudança na vida, né? De pessoas, construção de projetos científicos e afins. Maeve, só um exemplo. 95%... de pedidos de separação, a última vez que eu vi a pesquisa estava em 95% de pedidos de separação são feitos por mulheres. Adivinha qual é o maior motivo? Financeiro. O Thiago Brunet, que é um pastor e teólogo que eu ouço no YouTube, todos os dias de manhã tem material dele, o cara é um gênio. Ele faz a leitura da Bíblia, mas a explicação é toda sobre a vida real e aplicada, né? Aplicada. Ele não é um pastor, assim, não, ele é vida, sabe? Eu amo esse cara. Tem o livro dele, Especialista em Pessoas, que eu indico para todo mundo. E o Thiago Brunet fala que quando a crise financeira chega pela porta, o amor sai pela janela. Então, dinheiro, sim, ele influencia muito, né, na nossa... Não chamamos de felicidade. Paulo Vieira não chama de felicidade. Felicidade, Paulo Vieira... Mas acho que até na saúde emocional da pessoa, o né? Paulo Vieira Acordar associa a alegria, né? O dinheiro, ele é associado à nossa alegria. Então, ele compra momentos. Experiências, né? Vivências. Ele compra a tua viagem. Ele compra o teu restaurante, ele compra o teu bom vinho, ele compra o teu café com a tua amiga de tarde, ele compra o teu bom carro, ele compra o teu plano de saúde, ele compra a tua roupa, ele compra o teu perfume. Claro que dinheiro traz alegria, é hipocrisia dizer que não. E é crença, sabe? Quem diz que dinheiro é uma maldição, que é uma crença ruim que te leva para cada vez mais longe do dinheiro. Então, se eu digo que dinheiro é sujo, se eu digo que dinheiro é uma maldição, claro, de acordo com o que eu aprendi, né? Eu vou ter ele. Ele vai chegar perto da minha vida, mas é claro que não. Então, diga que dinheiro é uma bênção, diga que você quer, diga que você deseja e fique aberto para a abundância, para a prosperidade, que é a melhor coisa desse mundo, né, gente? Vamos ser rico! Né? Bora ser rico! Eu acho que a gente então tá finalizando aqui, nossa produção já veio informar. Arocina, foi um prazer te receber aqui nos estúdios. Deixar a palavra para você, depois a gente finaliza, né, Clary? Com certeza. Pra deixar os teus agradecimentos, rede social, como te procura, né? Fala um pouco mais aí do teu trabalho no geral. Fica à vontade. Gente, então, meu Instagram é @Arocina, é um nome quase universal, né? Deve ter só eu. Gente, ela tem uma arroba muito especial. É só o nome dela, cara. Não tem conta oficial, não tem... eu acho que só existe, né? Eu no Instagram. É @ArocinaCoach, né? Meu Instagram. Eu atendo no consultório como coach, no consultório da nutricionista Gabriela, aqui no centro de Garopaba também. Né? Pode me buscar ali no Instagram. Eu passo meu WhatsApp, as consultas são todas agendadas pelo WhatsApp. E eu fiquei extremamente lisonjeada e feliz com esse convite. Esse bate-papo foi uma delícia. É do jeito que eu gosto, é leve, é descontraído. E eu fico muito feliz. Espero ter passado um pouquinho de informação aí. Com certeza. Tem ajudado alguém em casa, né? A virar alguma chave, a cair alguma ficha. Então, obrigada pela oportunidade. É um prazer. E espero que a gente se encontre mais vezes. Com certeza.
Obrigada, meninas. Claro, Então deixa tá. as considerações finais. Agradeço também, primeira vez, minha estreia aqui. Olha! Não é só a Arocina, minha primeira vez também. Então, também agradecer a Manu, a ti também por ter Obrigada, vindo, né? minha Foi uma querida. delícia a conversa. E é isso, gente. Brigadão. Obrigada. Quero dizer pro pessoal que, né, além da Arocina, o prazer estar na presença das duas, mas aqui a Clara tá nesse podcast porque a gente tá fazendo algumas novas formulações, né, algumas mudanças das pessoas que apresentam aqui no Estúdio 1. Né, a última vez foi o Vinícius, hoje é a Clara, daqui a pouco é o Thiago. E a gente vai trocando um pouco da nossa equipe aqui para deixar mais dinâmico, trazer pessoas com assuntos mais específicos e a gente poder extrair o melhor do nosso, né, entrevistado sempre aqui na Pix TV. Quero deixar nossas redes sociais. O pessoal que perguntou, que interagiu aqui com a gente. Se você quer interagir no próximo podcast, acessa @PixTVHD. Todas as redes sociais, né? Instagram, Facebook, Twitter. Principalmente o YouTube também, pessoal. Porque lá a gente lança conteúdos nossos... Toda semana. Toda semana tem conteúdo lá. Tem os Estúdio 1 passados também, toda a temporada. A gente tá na 3ª temporada do Estúdio 1. Então você pode conferir vários episódios. TikTok também, a gente tá com vários sketches e sites que legal. provavelmente tu vai adorar poder publicar e compartilhar. Então você já compartilha aí, já deixa o seu like, se inscreve no canal, quem tá assistindo no nosso canal no YouTube, ou quem tá pelo Pix TV, no canal 11 do TMW Pix, CDN, Gigo TV também. A gente tem transmissão aí para todo o Brasil, tá bom? Um forte abraço para você. E até mais. Aqui um beijo. Obrigada, Do gente. Estúdio 1 pra gente. você.